Porque um dia o salmista falou: sustenta-me, Senhor, com a tua palavra para que viva e não me deixe envergonhar da minha esperança. Então a palavra de Deus hoje é um alimento para a nossa alma. Eu creio que Deus vai falar grandemente no nosso coração. Aleluia! O tema da campanha é livro de Ruth, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: então disse ela: sossega, filha minha, até que saiba como irá o caso, porque aquele homem não descerá até que conclua hoje este negócio. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, para a gente entender o tema dessa campanha que eu acabei de ler, era Noemi falando com Ruth. A Bíblia diz que uma mulher por nome de Noemi saiu um dia das terras de Israel porque houve uma grande fome. E nesse período dessa grande fome, ela saiu para peregrinar em uma outra terra, nas terras de Moabe. E a Bíblia diz que saiu Noemi, o seu filho Malom, Quilom, o seu esposo, e Ruth e Orfa, que eram as suas duas noras. E a Bíblia diz que quando ela sai e vai para a terra de Israel, ela nem sabe o que está lhe aguardando. Ela nem sabe o que vai ocorrer e acontecer na sua vida. E saiu Noemi com as suas noras, com o seu esposo, com a sua família, achando que lá nas terras de Moabe, ela ia ser bem sucedida. E a Bíblia diz que quando ela chega lá, passado um certo tempo, o teu esposo morre. E ela começa a chorar, começa a se lamentar, porque afinal de contas, uma mulher, naquela época, perder um esposo, era uma censura, era uma crítica, era um certo preconceito. E agora ela perdeu o seu esposo e se recuperando daquela tragédia, ela acaba de perder agora também os seus dois filhos. E quando ela perde o esposo e perde os seus dois filhos, a vida de Noemi é só chorar. A vida de Noemi é só lamentar. Noemi era uma mulher que andava com os porquê na vida. Mas por que isso e por que aquilo? Por que aconteceu isso, Senhor? E por que aconteceu aquilo? E a Bíblia diz que depois de 10 anos daquela tragédia, ela sofrendo, chorando dia após dia, ela ouve a notícia que lá em Israel o Senhor visitou o teu povo. E a fome que tinha lá agora já não tinha mais fome, agora tinha bonança, porque Deus tinha visitado. E ela velha diz para tuas noras, volta, era Ruth e a outra nora era Orfa. Ela diz para as suas noras, volta para a tua terra, volta para a casa do teu pai, porque eu já sou velha, não tem como eu dar mais filho para que vós venha casar com os meus filhos. Volta ali para a sua casa, para a tua terra, para a casa do teu pai e da tua mãe, que eu voltarei para a minha terra. E a Bíblia diz que a sua nora Orfa olhou para ela e falou: tudo bem, Noemi, eu volto para a casa do meu pai. Mas Ruth foi diferente. Ruth olhou para Noemi e falou: não, minha sogra, aonde tu for, irei contigo. Aonde tu ir, eu irei contigo. O teu Deus será o meu Deus. A tua casa será a minha casa. E Noemi olha para Ruth e diz: puxa, volta para tua casa, Ruth, porque aconteceu, sou velha. Já não tem como eu gerar filho para dar para você casar. Então volta para a tua casa. E ali Ruth olhou para Noemi e falou: aonde tu for, aonde a senhora for, aonde a senhora peregrinar, aonde a senhora parar, aonde a senhora ficar, eu estarei contigo. E volta agora Noemi com a sua nora Ruth para dentro de Israel. E o povo, quando vê Noemi, porque eu o conhecia, o povo viu Noemi e gritou: lá vem Noemi. Noemi fala: não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque grande amargura no meu coração. Mara significa amargura. Noemi estava tão amargurada que ela queria mudar o teu nome. Noemi estava tão ferida que ela queria mudar a tua história. Quantas vezes muitas pessoas se encontram na mesma condição de Noemi? Quantas pessoas se encontram amarguradas? Quantas pessoas querem mudar a tua história? Quantas pessoas querem mudar a sua história? Quantas pessoas querem mudar o teu nome, a tua identidade, mediante um acontecimento que aconteceu na tua vida? Mas Deus manda dizer para ti hoje: a sua história, o teu nome não vai mudar. O que vai mudar é essa situação que você tem. Aleluia! Vai mudar o que está acontecendo na tua vida. Glória a Deus. Aleluia! Quando Noemi chega dentro de Israel, amargurada, ferida, a Bíblia diz que agora era uma
viúva, não tinha marido para trabalhar. Quem ia trabalhar para ela? Só estava ela e a nora. E a Bíblia diz que não tinha o que comer, porque ela não trabalhava, era difícil mulher naquela época arrumar emprego. E a Bíblia diz que Noemi dá ordem para Ruth e diz: filha minha, vai até os campos de Boaz, vai até a fazenda, e quando os trabalhadores estiverem colhendo o que estiver no pé, quando os trabalhadores estiverem colhendo o que estiver ali no pé das árvores, o que cair no chão, tu vem atrás pegando e traz para a nossa casa, para nós comer. Porque isso era uma lei de Deus. Deus deu a ordem que quando os homens de boa posse, os homens que eram abastados de riqueza, quando aqueles homens tinham grande posse, eles só podiam colher o que estava no pé. Os que caíam no chão, eles não podiam pegar, porque era para os pobres que vinham atrás colhendo. E ali os que caíam no chão, ninguém podia pegar. O que caía no chão, ninguém podia tirar, porque o que estava ali era de Ruth. O que estava ali era para Ruth pegar. O que é seu e ninguém vai pegar. O que é seu, ninguém vai encostar. A porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. Aquilo que Deus projetou na tua vida, ninguém vai tirar. Aquilo que Deus preparou para você, ninguém vai encostar. No teu casamento, ninguém vai estar. Aleluia! No serviço, ninguém vai Jeová! Aleluia! Senhor da glória! Aleluia! Amada que vida vai chamar da amada que o que é seu, só quem crê no que é seu é seu. Aleluia! Só quem crê o que é seu, ninguém vai encostar. Eu creio. Eu creio, Jeová da glória. Ei, Jeová. Se a Bíblia diz o que está no chão, agora Ruth começa a pegar. E Ruth vem para a tua casa. E quando ela chega na tua casa, ela apresenta para Noemi, só pegando isso, e Noemi fala: glória a Deus. E ali ela ia de novo, no outro dia, pegar o que caía no chão. Mas por Ruth não ser uma mulher de Israel, presta atenção, por Ruth não ser da descendência de Abraão, ela era uma outra nação, outra naturalidade. Ela sofria muitos preconceitos na época. As mulheres de Israel olhavam para Ruth de cabeça para baixo. As mulheres de Israel olhavam para Ruth com um olhar de desprezo. Muitas vezes até acontecia, não diz a Bíblia, mas eu creio que acontecia assim. Muitas mulheres falavam: quem é essa intrusa? Quem é essa mulher que está no nosso meio? Quem é essa mulher que veio lá de Moab? O que é que ela quer aqui? Então Ruth, além de não ter o que comer, humilhada, Ruth, além de não ter o que se alimentar, era desprezada, era de uma outra nação, era de uma outra naturalidade, era de um outro Deus. Agora tinha aceitado o Deus do céu. E aquelas mulheres olhando para Ruth de cabeça, ali Ruth estava ali embaixo. Elas, para olhar para Ruth, presta atenção na revelação da palavra, ela, para olhar para Ruth, tinha que olhar para baixo, e Ruth, para olhar para ela, tinha que olhar para cima. Deus estava olhando essa situação, e creio que Deus falou: espera só mais um pouquinho, Ruth. Aquela que para olhar para você tiveram que olhar para baixo, agora para olhar para você vai ter que te olhar para cima. Aleluia! Senhor da glória! É, Jeová! Aleluia, 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 aleluia. Eu já vou voltar aqui na história de Ruth. A Ruth, irmão, ela seguiu Noemi. Ela tomou a direção de Noemi. Estava numa terra onde Noemi estava. O que Deus quer falar conosco nessa noite? Não muda a sua terra. Não muda a sua direção. Não retroceda para trás. Não volta para o Egito. Continua na casa de Deus. Continua diante do Senhor. Ainda que está passando o tempo, ainda que você está passando um luto e adversidade, Deus me revela que tem pessoas que estão nessa condição. Ainda que a tua vida é só chorar, é só lamentar. Ainda que a sua vida é só falar: Senhor, o que está acontecendo? Deus manda dizer para você uma noite. Deus manda dizer para você nessa noite: você pode estar no barco. Jesus no barco não significa ausência de tempestade, ao contrário. Jesus no barco significa: o vento vai bater, a tempestade vai bater. Aleluia! Senhor da glória! A tua vida não vai naufragar, porque você está debaixo da Aleluia! Senhor da glória! Glória ao teu nome, Jesus. Fique a terra que Deus
Deus te falou. Siga, Tremendo. homem de Deus e mulher de Deus. Aleluia. Ruth seguiu uma mulher de Deus. E Deus estava mudando a história de Ruth. Porque ainda que a circunstância da sua vida não parece favorável, Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que Ele está trabalhando. Deus sabe o que Ele está projetando na sua vida. E falando de terra, já vou voltar para a mensagem. Eu me lembro muito bem que quando houve um dia também fome dentro de Israel, a Bíblia diz que o patriarca Isaac, quando viu a fome chegar na terra de Gerar, ele fala: puxa vida, aqui a fome está imensa, não tenho o que comer, não tenho o que beber, eu vou descer para a terra do Egito. E a Bíblia diz que Deus aparece para Isaac e diz: não desça por Egito, você está na terra de Gerar, a fome é grande, é verdade, a escassez é grande, é verdade, mas é na terra de Gerar que eu vou mudar a tua história. Não resista sair dessa terra, não desça no Egito, porque é na terra de Gerar que eu vou mudar a tua história. Isaac ouviu a voz de Deus, Isaac ouviu os conselhos do Senhor e permaneceu na terra de Gerar. E a Bíblia diz que ali Deus era com Isaac, aonde ele colocava a mão prosperava, aonde ele colocava a mão tinha abundância, aonde ele colocava a mão Deus operava. Os inimigos filisteus da terra de Gerar olharam para Isaac e falaram: eu não sei o que está acontecendo, na cidade só tem fome, em todas as casas só tem escassez, mas na casa de Isaac só tem abundância. Ei, Jeová! Eu sabia mas eu sei o que estava acontecendo. O mundo espiritual é assim. Vai embora a fome, vai embora. Ei, Jeová! Aleluia, eu creio, Jeová, nesse mistério. Aqui dentro é abundância. Aleluia. Eita Deus, tu és fiel, Senhor. E a Bíblia diz que os inimigos, quando vê Isaac crescer, quando vê Isaac prosperar, porque na verdade, afinal de contas, ele obedeceu a Deus. Deus falou: não sai, ele não saiu. É Isaac que eu vou te prosperar. A Bíblia diz, varão, dos inimigos, ali por não ter aquilo que Isaac tinha, por não ser abençoado do jeito que Isaac era. A Bíblia diz que quando Isaac cavava um poço, os poços de água, para dar de beber aos seus animais, os inimigos vinham e jogavam entulho dentro do poço de Isaac, entulhavam o poço de Isaac. A Bíblia diz que ele via o seu poço entulhado, ele via ali que os inimigos tinham lhe prejudicado, ele não falava nada, ia para um outro lugar e cavava do poço. E a Bíblia diz que os cristãos vinham por inveja e jogaram entulho de novo no poço de Isaac. Isaac olhava aquilo ali e continuava a cavar do poço, porque geralmente é assim, quando você está crescendo, quando Deus muda o teu cativeiro, quando a mão do Senhor é sobre ti, quantas pessoas querem entulhar os teus poços, quantas pessoas querem colocar pedra no teu caminho, quando você está indo, quando Jesus está direcionando, quando Jesus está te levantando, quantos filisteus querem colocar barreira, quantos filisteus querem colocar um ponto final na tua história. Eu vou dizer para ti nesta noite, colocar um ponto final na tua história. Satanás colocou um ponto final na sua história, dizendo que você não ia, mas Deus nesta noite manda dizer para você, ele apaga o ponto final e coloca uma vírgula, porque quando tiver vírgula, a tua história ainda Ei, Jeová da glória. a sua história vai continuar. Diga pro teu irmão que a sua história vai continuar. Diga pra ele, a sua história vai continuar. Aleluia. 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 Voltamos com a história de Ruth. Tu és grandão, Jeová, tu és grande. Onde começa a pegar o que tem no chão. Onde começa a pegar o que está no chão. Afinal de contas, ela é de moderação. Afinal de contas, ela é a mais desprezada de dentro de Israel.
Creio eu que Jeová olhava para ela e falava: espera só mais um pouquinho, filha minha, a sua história vai mudar. Eu vou mudar o teu cativeiro, eu vou mudar a tua história. Vai pegando pelo chão, vai pegando as espigas de milho que está no chão. O teu celeiro não tem nada, é verdade. O teu celeiro não tem leite para dar para os teus filhos, é verdade. No teu celeiro muitas vezes não tem uma mistura, é verdade. A tua geladeira muitas vezes está vazia, é verdade. Mas, filha minha, a tua história vai mudar. Ei, Jeová da glória, eu creio. Eu creio, Jesus. Glória, tu és fiel, Deus. Muitas vezes, irmão, Tu és tremendo, Jesus. a gente não entende o trabalho de Deus. Israel estava passando por uma prova. A Bíblia diz que eles não tinham de comer, os inimigos estavam roubando tudo que Israel tinha. Segundo a Bíblia diz que foi a época que Israel ficou mais na miséria. E ali aparece o anjo do Senhor para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão olhou para o anjo, Gideão olhou para o anjo e falou que o Senhor é comigo. Por que tudo isso nos sobreveio? É por isso que o Senhor está falando que é contigo. Se o Senhor está falando que é contigo e você só tem 1 quilo de arroz dentro de casa, é por isso que ele é contigo. Se ele está falando que ele é contigo e você só tem um terno, é por isso que ele é contigo. Se ele está falando que ele é contigo e você só tem uma saia, é por isso que ele é contigo. Aleluia. Se ele é contigo e você só tem um, sem ele não tinha nenhum. Essa maneira. Já tinha na vida de Ruth, irmão. Hoje só tinha espiga no chão e o Senhor falava: eu sou contigo. Sem o Senhor, não tinha nem aquela espiga. E Ruth foi pegando o que tinha e foi guardando no celeiro. E a Bíblia diz que o dono da terra, por nome de Boaz, um dos homens mais ricos, presta atenção, um dos homens mais ricos, irmão, daquela época, viu aquela Ruth trabalhando, não parava, suava. Ele pergunta: quem é essa mulher? E o povo diz: é a Ruth, que veio com Noemi. E ele começou a ter sentimento por Ruth. Deus plantando um sentimento no coração do homem mais poderoso da terra para Ruth. E ali ele fala, e ali ele dá a entender para Ruth que ele queria casar com ela. Ruth não sabia como se tratava. Ruth vem até Noemi. E Noemi fala para ela: filha minha, esse homem está interessado em você. E ela vai tomando os conselhos da sua nora, que é mais experiente do que ela. E ele vai falando e ela vai dando os conselhos para ela. Ó, Ruth, deixa ele dormir. Quando ele dormir, você vai e descobre o pé dele, deita com ele. E nisso tu vai mostrar para ele que tu também está interessado no relacionamento. E a Bíblia diz que Ruth toma o conselho da tua nora. E quando Ruth toma o conselho da tua nora, antes dela ir até Boaz, a Bíblia diz que a sua nora diz para Ruth: mas antes de ir até o seu esposo, o seu futuro esposo, você vai ter que se lavar, você vai ter que se ungir, você vai ter que se perfumar, vai ter que tomar muitos banhos. Sabe por quê, irmão? Ruth, nesse momento, representava a esposa de Cristo, a igreja. Porque a igreja está prestes a entrar num grande casamento. A igreja está prestes a entrar nas bordas do cordeiro. Mas esse noivo, que é Jesus, ele é exigente. Ele não vai querer uma noiva encardida. Ele não vai querer uma noiva cheirando a pecado. Ele não vai querer uma noiva cheirando iniquidade. Ele não vai querer uma noiva manchada pelo adultério. Ele não vai querer uma noiva manchada pelo mundo. Ele não vai querer uma noiva manchada pela devassidão desse mundo, não. Essa noiva tem que ser limpa. Essa noiva tem que ser purificada. O apóstolo Paulo diz que nós somos lavados pela lavagem da água da palavra. Essa noiva vai ter que passar por uma transformação. Assim como Ruth estava passando por uma transformação. E a Bíblia diz que quando Ruth passou por essa transformação, irmão, ela vai até Boaz, descobre ele, deita com ele, Boaz vê que ela está interessada, Boaz vê que ela também está interessada nele. E a Bíblia diz que Ruth agora volta para Noemi. E quando Ruth volta para Noemi, estão esperando agora uma atitude de Boaz. Estão esperando agora que Boaz venha pedir ela em casamento. E a Bíblia diz que antes de Boaz, tinha um que tinha por direito de casar primeiro que Boaz. Então, ou seja, Boaz tinha um parente, que esse parente tinha por direito de casar na frente de Boaz. Então, ou seja, a perda de Ruth está sendo simplesmente jogada no lixo, porque afinal de contas, o primeiro não é Boaz. O primeiro é um outro que Ruth nem conhecia. Mas ali Deus entrou no negócio, irmão.
Deus entrou no negócio, Deus falou, você pegou o que estava no chão, o que é seu, ninguém vai tomar. O que é seu, ninguém vai tomar. A Bíblia diz que Deus entrou no negócio, irmão. E aí aquele remidor casou com uma outra pessoa. E Ruth ali casou com o homem mais poderoso da cidade. Um homem mais poderoso da cidade. E a Bíblia diz que aquela que catava por baixo, presta atenção quando eu dei ênfase que ela estava catando por baixo. Aquela que catava por baixo, pegava aquilo que estava no chão, pegava o resto que o povo deixava. A história agora mudou. Agora ela não precisa mais catar aquilo que está lá embaixo, porque agora ela vai pegar aquilo que está lá em cima. Eita, Deus da glória! Eu creio. Era Deus entrando com providência. Agora o mais bonito é isso agora. As mulheres de Israel, para olhar Ruth, tinha que olhar para baixo. Ela não tinha nada. É assim que Deus faz. Eu preguei num congresso, irmão. E vou trazer algo semelhante a isso. Deus não perde o gostinho. É assim que Deus faz. Tentou o pau. Falou mal. Tentou a língua. Pode esperar. Os mesmos que falaram mal serão os mesmos que vai ter que propagandear. Eita, Deus da glória! A Bíblia diz que Ruth agora está lá. Aquela que pode olhar para Ruth, se tivesse que olhar para baixo, agora para olhar para Ruth, vai ter que olhar para cima. Sabe por quê? Deus faz assim. A Bíblia diz que Deus pega o caído e o abatido e exalta, e pega o exaltado e abate. Aleluia! Estão falando mal de você, estão acabando com o teu casamento, estão acabando com a sua família, estão falando, estão sentando o pau. Pode ficar tranquilo, pode esperar no Senhor, porque o apóstolo Paulo diz que o Senhor é vingador. Ele não vai perder o gostinho. Eita, Deus da glória! Pelo prazer de te colocar na parte de cima. Eita, Deus da glória! Deus da glória! Que o Senhor é tão bom. Jeová da glória! Eu creio, Deus da glória! Como você que faz. E me dá uma bola que me dá. O que te protege, Pai. Lanche me dá uma bola que Pai. Deus está falando com peito nesse lugar, irmão. Deixa a bola que Pai. Deus está falando que o tempo de cantar na sua vida chegou. Pai. Deus está falando que vai começar a bola que Pai. Um novo início na sua vida. Pai. Deus está falando, liberdade, Pai. Você parou, Siribite, Pai. Se pegar, sai da bandeira, Pai. Da desliga no céu, Pai. A partir de hoje, liberdade, Pai. Estou dando, Pai. O novo início, liberdade. Jeová da eu creio, Jeová da glória. Deus está mudando a tua história. Eu profetizo na tua vida. Jeová da glória. Eu preciso que a partir de hoje, um novo início, o Senhor está dando na tua vida. Aleluia. Ai, chama daí como mudou o poder o Senhor está neste lugar. Eu creio. O Senhor está neste lugar. Você nem imagina o que Deus está fazendo no seu pessoal. Você nem imagina o que Deus está fazendo no teu casamento. Você nem imagina o que Deus está fazendo no teu sentimental. Ai, Jeová da glória, Senhor da hoje Deus está mudando o teu cativeiro. Jeová da glória.
você que pai. Dois, alababai demais. Oh, aleluia. Para encerrar, irmão. É assim que Deus faz, varão. É assim que Deus faz. Por isso que o Senhor falou que a vingança é dele. Estão te vendo você pegar por baixo e não te dão valor. Estão te vendo você pegar por baixo e estão achando que a sua história vai permanecer. É assim que Deus faz, Leandra. Deus te tira da lama. Deus te tira do pó como tirou Ruth e mais pessoas na Bíblia. Deus te pega e muda a tua história como mudou a minha. Deus muda a tua história como mudou a história. Estamos aqui hoje e Deus te coloca num lugar de destaque. Sabe por quê, irmão? O mais bonito daqui, Deus podia pegar qualquer pé rapado de Israel e dar para casar com Ruth e sustentar ela. Não! Deus pegou o mais rico de Israel. Eu estou te dando o que melhor. Eita, Deus agora! Eu quero para a Ruth, irmão. O de melhor. Aleluia, Deus. O de melhor. Deus pegou o de melhor da terra de Israel, um dos homens mais ricos, e deu para a Ruth, aquela que estava pegando espiga podre do chão. Deus mudou o cativeiro dela. E ela, irmão, estava agora não pegando o que estava no chão. Afinal de contas, nem trabalhar não trabalhava mais. Tinha quem trabalhava por ela. Assim Deus faz. Deus muda o cativeiro, irmão. Eu creio. Você sabe o que aconteceu com Ruth, irmão? Tudo isso foi bom. Sabe o que aconteceu com Ruth? A Bíblia diz que hoje teve um filho, e ali foi indo, descendência, aí entrou Davi, a descendência de Ruth. Aí vem entrando vários homens de Deus, a descendência de Ruth. E sabe quem entrou na linhagem de Ruth? Jesus. Glória a Deus. Sabe o que foi que Deus fez, irmão? Deus pegou uma mulher que não tinha nada, uma mulher quebrada, humilhada pela situação da vida. Deus mudou teu cativeiro e Deus colocou a história dela na Bíblia Sagrada. Ela fez parte da linhagem do Filho de Deus. É assim que Deus faz, irmão. Deus faz coisa grande. Mas sabe o mistério de tudo isso ocorrer, isso você vê na nossa vida, irmão. Deus faz coisa grande, mas Ele começa com coisa pequena. Deus faz coisa grande, você nunca vai ver na Bíblia, 66 livros, você nunca vai ver Deus operar com coisas grandes. Deus começa com coisas pequenas, e aquilo que é pequeno Ele transforma em grande. Porque se Deus fazer com coisas grandes, o ser humano é orgulhoso e vai, eu consegui. Se Deus te dá de tudo, se você estiver no auge e Deus começar a te dar de tudo, você vai falar, só conquistei pelas linhas da verdade. Então Deus pega aquele que não tem nada, aquele que está caindo, pegando espiga do chão como Ruth. E Deus muda o cativeiro e muda a história. Pega a coisa pequena e começa a fazer coisa grande. É dessa maneira. Mas você tem que entender uma coisa, que o tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo. Eu costumo dizer uma coisa, o tempo na mão de Deus leva o suficiente para lhe trazer o que é necessário. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deus é fiel, né, irmão? Tá aí a mensagem.